Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos refletir sobre as relações existentes entre a informação e as atividades básicas típicas de um administrador. Por que o administrador ele precisa de informações corretas? Por que o administrador precisa de fato de informações de qualidade? Se a gente parar para pensar, as informações elas perpassam todas as atividades básicas típicas de um administrador. Se um administrador precisa planejar, por exemplo, e precisa fazer um planejamento mais simplório possível, como por exemplo um plano de ação, que é uma ferramenta da qualidade conhecida como 5W2H, 5 perguntas que começam com a letra W na língua inglesa e 2 perguntas que começam com a letra H também na língua inglesa. O administrador ele precisa de informações nesse caso sobre quais atividades precisam ser realizadas, por que cada uma delas precisa ser realizada, quem serão os responsáveis por cada uma delas, onde elas serão realizadas, quando elas serão realizadas, como elas serão realizadas e por quanto sairá a realização de cada uma dessas atividades, quanto custará. Então, as informações são necessárias até mesmo para um planejamento mais simples. Se o administrador precisa alocar recursos, ele precisa de informações sobre as demandas, sobre o que precisa ser feito, sobre disponibilidades, quais são os recursos humanos disponíveis para ele, quais são os membros de sua equipe e os seus subordinados, e conhecer, ter informações acerca dos perfis dessas pessoas sob sua gestão, para que ele consiga alocar esses recursos humanos adequadamente, para que as atividades sejam delegadas para aquelas pessoas que têm um perfil mais compatível. Se o administrador precisa controlar o desempenho de processos e de equipes, ele precisa de informações para fazer esse controle. Aqui é importante a gente relembrar que não se controla o que não se mensura, não se controla o que não se registra, né? O administrador ele precisa dessas informações registradas, mensuradas, para que ele consiga controlar equipes e processos, né? Se a gente parar para pensar até no orçamento pessoal, se você registra, seus gastos mensais, você consegue elaborar um planejamento, um orçamento mais acurado, mais detalhado, mais preciso, né? Se o administrador precisa motivar a sua equipe, ele precisa também de informações, lembrando, que na área de RH, de recursos humanos, a gente aprende que a motivação é interna, então ninguém consegue motivar outra pessoa, na realidade, consegue apresentar estímulos, que no dia a dia a gente fala motivar, O que te motiva? Na realidade, nós usamos estimuladores, e esses estímulos eles variam de pessoa para pessoa, de equipe para equipe, de organização para organização, de cultura organizacional para cultura organizacional, de cultura nacional para cultura nacional. Então, você precisa conhecer quais são os estimuladores, aquilo que pode motivar aquelas pessoas do seu contexto específico, O que motiva os seus subordinados pode não motivar outros colaboradores de outro setor, de outra empresa, de outra cultura, E aqui vale a pena a gente ressaltar, a importância dos reforços positivos e reforços negativos, Reforços positivos são os benefícios que uma pessoa pode receber ao executar determinada atividade. Então, algumas pessoas elas são mais influenciadas por reforços positivos, Elas são mais influenciadas por aquilo que elas podem ganhar se elas executarem bem uma atividade, pode ser um elogio, pode ser uma recompensa financeira, etc. E algumas pessoas, por outro lado, são mais estimuladas por reforços negativos, pelas consequências negativas de uma má realização de uma determinada atividade. Então, algumas pessoas elas acabam executando bem uma atividade apenas para evitar uma punição, uma consequência negativa. Então, informações são necessárias aqui para esse processo de motivação. E, em linhas gerais, o administrador precisa de informações para tomar decisões, Nós já vimos que uma decisão ótima é aquela em que nós temos informações em quantidades suficientes e as corretas informações e tempo suficiente, para a tomada de decisão. Aí sim a gente consegue tomar a melhor decisão possível, dadas aquelas circunstâncias. É o que a gente conhece como decisão ótima. Em suma, pessoal, quanto maior a qualidade das informações à sua disposição, mais bem-sucedido o administrador será no desempenho de suas atividades, Embora um administrador seja bem capacitado, ele pode ser um excelente profissional,
o seu desempenho pode ser comprometido pela deficiência das informações à sua disposição. Então, isso é muito sério, né? Refletir sobre as relações existentes entre a informação e as atividades do administrador vale muito a pena, porque você pode ter o seu desempenho colocado em xeque a depender das informações que estão à sua disposição como administrador, embora você seja bem capacitado, né? Porém, não basta o administrador ter à sua disposição as informações corretas, como nós vimos anteriormente, porque o valor da informação não reside nela própria, mas nas ações que são tomadas a partir dela. Nós já vimos, né, que os dados, que são elementos brutos, descontextualizados, desorganizados, quando eles são contextualizados, organizados, eles se transformam em informação. As informações, quando interpretadas corretamente, se transformam em conhecimento, e o conhecimento, quando colocado em prática, se transforma em sabedoria. Então, por exemplo, se uma informação lhe alerta como gestor, como administrador, sobre a baixa satisfação dos clientes de sua empresa, essa informação correta só lhe será útil de fato se ela criar uma mudança na forma como a sua empresa lida com os clientes, né? Se esse conhecimento de fato for aplicado na prática. Pessoal, no próximo vídeo nós vamos aprender sobre uma expressão conhecida como sources of guidance ou fontes de orientação, que são fontes de informação que todos nós utilizamos para agir dentro do nosso trabalho e para tomar decisões. Muitíssimo obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.